a gente juntou um grupo que a gente troca conhecimento sobre empreendedorismo e inovação, fazemos eventos de pitch night, que a gente chama, né, em que a gente apresenta algumas startups para elas eventualmente receberem aporte dos nossos investidores anjos, que fazem parte da rede. Dando um breve overview, a gente já tem mais de 10 investimentos, totalizando mais de R$1 milhão aí em pouco mais de 1 ano e meio de operação. Temos um relacionamento super bacana com alguns fundos de Venture Capital, como o do Renato, que está presente aqui na live de hoje, para contar um pouco da experiência dele, e contar também como que o fundo de Venture Capital ajuda as startups a entrarem no outro patamar, né? Então, lembrando que a gente tem um ciclo aí de investimento bem grande, que tem um investimento anjo, tem o seed, Series A, às vezes tem um bridge round, várias nomenclaturas, para algumas pessoas é novidade, e para quem é novidade, essas siglas que eu estou falando, já aproveito o jabá aqui para falar do nosso curso em parceria com a FEA USP, do Formação de Investidor Anjo. Quem é o professor que está liderando essa iniciativa é a professora Lilian Carretti, bastante conhecida do mercado financeiro. Eu sou um dos especialistas do programa. Quem quiser saber mais, a gente vai botar o link aqui no chat daqui a pouquinho, para poder se inscrever no curso, que tem capacidade para 100 alunos, tá? E eu queria aproveitar agora, agradecer, além do Renato, todo mundo que está presente aqui agora, né? Esse webinar vai estar gravado, para quem não puder acompanhar em tempo real. E, Renato, queria pedir para você se apresentar, contar um pouquinho da Capital, da sua história, de como que você fez para sair da fé para chegar onde você está, e depois a gente poder dar uma estressada mais nesse tema aí, que é tão fascinante, para falar do Venture Capital e como que vocês conseguem ajudar as startups aí a alcançar novos patamares. Vamos bater essa bola aqui, Milton. Achei, Maga. Primeira edição de 95, foi o que me sobrou aqui, ó, do Visconde. Em original. Legal, essa é legal. Isso aí, depois tira umas fotos aí, manda aí. Pitoli e Daniel passando o caneco da presidência do CAVC na época. Mas, enfim, vamos lá, vamos falar de coisa tão bacana quanto é lembrar desse período lá de trás. Eu tenho alguns slides aqui que a gente pode ir dando uma recheada aqui, Milton, mas acho que o bacana, eu vou usar, se for necessário, em alguns momentos, para mostrar um pouco da história mais recente. Mas ali na sua provocação de FEA até 2003, né, quando foi que eu comecei a ter mais contato com Venture, acho que a carreira não foi muito diferente de muita gente que está aqui, né? Tem alguns colegas aí que dividiram comigo, Rodrigo Dalef, vulgo Nenê, Santander, né, lá atrás, não sei se tem alguém aí de Dalquímica, mas foi meu primeiro estágio antes de ir para o Santander. Saí do Santander, abandonei lá o Nenê, fui trabalhar na AES, na época ali do privatização do setor de energia. Tem minha colega aqui, que eu vi passando aqui, a Ana Graciela, que foi colega minha de trabalho. Então, assim, segui uma carreira tradicional, eu diria, em grandes companhias, em grandes corporações. Acho que isso me deu uma boa caixa de ferramenta que eu tive quando eu decidi ir para Venture. Sempre fui mais próximo, apesar de a Dalquímica ter começado em área de supply chain, e a Dal ter me dado ali todas as oportunidades para permanecer na área. Acho que quem está na fé, de alguma forma, é sempre provocado, né? Sempre picado. Não, mercado financeiro. Acho que ainda mais na nossa época, né? Todo mundo tinha ali um sonho de ir para mercado financeiro, acho que tem um certo elan, mas não falo que é certo ou errado, mas fui lá eu, né? Acabei entrando mais na área financeira pelo Santander, depois mais diretamente pela AES. E aí, em 2003, pela AES, a gente tinha feito um projeto muito grande de telecom pela AES, chamado Eletronet, um projeto que até não foi bem sucedido. Mas ali a gente acabou, eu pessoalmente considero que ali foi o grande marco que eu tomei contato com tecnologia, né? O que estava acontecendo com tecnologia, transmissão de dados no mundo, né? Assim, era um projeto muito ambicioso da AES aqui no Brasil, e para a gente entender o porquê daquela ambição toda, a gente foi tentar entender o porquê daquela infraestrutura, por que se demandar tamanha infraestrutura daquela de transmissão de dados, né? E aí eu acabei tendo um contato com um mundo completamente novo, né? Foi a época também da privatização de várias das telecoms no Brasil. Quem acompanhou ali a constituição das Espelhinhos, né?
um processo que acabou não dando muito certo, que tudo se consolidou de novo, mas ali foi onde eu tive contato com esse lado de telecomunicações, que hoje é muito misturado com mídia, mas dados, né? Ou seja, tinha uma onda de tecnologia no planeta acontecendo. E aí, em 2013, encontrei o meu sócio até hoje, o Paulo, que já tinha sido mordido por tecnologia desde meados da década de 90, dentro das lojas americanas. Ele foi o business developer dentro das lojas americanas que constituiu o Shoptime, que acabou virando um ativo exclusivo das lojas americanas. Antes era uma sociedade da Rede Globo, multicanal, etc. Mas ele foi, hoje ele é aí, um dos dinossauros, né, das grandes lendas aí da internet brasileira, não só pelo Shoptime, depois pelo local.com, depois pelo IBEST, né, que foi o maior provedor de conexão da IWAP, que o Brasil Telecom comprou em 2003. Esse era o mundo de VC da época. E aí, quando ele vendeu, junto com o grupo ali, o IBEST, para Brasil Telecom, ele tomou essa decisão de constituir, na época era a A5, né, A5 Capital Partners, e aí eu acabei conhecendo ele numa outra empreitada, e ele precisava de alguém financeiro para tocar essa companhia com ele. E aí nos conhecemos, essa primeira empreitada não deu certo, por acaso, mas a gente percebeu que 2 mais 2 ali era muito mais do que 5, ele com um lado muito mais de produto, comercial, marketing, tecnologia, e eu sendo o chato da parada, colocando tudo em Excel, vendo se a conta fechava ou não fechava, de alguma forma, né? Então, assim, essa foi um pouco da minha transição até começar o que virou hoje a Capital, né? Quer que eu continue já contando um pouquinho dessa história, Milton, aí Sim. Para facilitar? Então, assim, de 2003 a 2008, acho que foi um período muito... né, se fosse para quebrar em alguns clusters, aí eu acho que esse é um período para ser falado. Um período que não existia praticamente investimento em tecnologia, CDI nas alturas, não tinha investidor em tecnologia, você tinha basicamente uma ou outra grande corporação, né, fazendo corporate venture, né, o que a gente chama hoje, já se fazia no Brasil há 30 anos, o Brasil sempre foi um lugar de muito corporate venture, né, é eles que tinham a infraestrutura, é eles que tinham dinheiro, é eles que faziam fora de casa, depois se desse certo eles incorporavam, né, era onde tinha a tecnologia, investimentos em tecnologia, muito ao redor das empresas de telecom, principalmente. Então, até 2008, quando foi a chegada do celular, foi um período, assim, de uma ou outra iniciativa, um ou outro grupo de pessoas fazendo alguma outra coisa, muito focado em digitalização de canais, né? Então, comecinho de algumas coisas em varejo, mídia, né, sendo trombada de frente, né, muito questionamento, o que vai acontecer com o livro, com o jornal, as agências de mídia digital virando business, né, assim, né, os grupos tradicionais falando, poxa, o que é isso, né, fazer website ser um negócio tão importante assim, era a época de se vender views, de se vender audiência, né, de impressões de website, esse era o mundo de tecnologia, mais para o lado da digitalização, obviamente, não para o lado da inovação, do hard science, né, dentro das universidades. Era a coisa mais tangível que a gente via. E era um mundo ainda de dial-up, né, de conexão, de escada, depois speed, modem, né, foi esse período. Mas tudo muito limitado, 2007 para 2008, chega um brinquedinho na nossa mão chamado smartphone, né, e aí eu acho que o mundo vira do avesso, toda a nossa relação do dia a dia com tecnologia ou através de tecnologia muda radicalmente, né? Não só do Waze ou da rede social, mas do serviço bancário, do varejo, e por aí fora, né? Então, isso dá uma mudança radical, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Assim, todo mundo começa a perceber que tecnologia estava acelerando rapidamente em diversas frentes. Essa foi uma época que, assim, até 2011, a gente tem uma boa chegada aqui de estrangeiros, dinheiro e de empreendedores estrangeiros vindo para o Brasil, entendendo que o mercado brasileiro tinha um potencial para ser explorado, em N iniciativas que já aconteciam lá fora,
Então, veio muita gente trazendo modelos lá de fora para cá, tentando implementar, né? Foi a época que a Rocket Internet chegou, né? E tentou fazer diversas coisas, fez algumas, como todo mundo errou e acertou. A gente fez algumas coisas nesse período que foram, assim, meio explosivas até, super bem sucedidas, em varejo, em mídia. Foi a época de grande boom das compras coletivas, né? Groupon, Peixe Urbano, Clicon, e por aí afora. E eu acho que essa curva, assim, ela deu um salto, mas ainda muito tímida em volumes financeiros. O mercado de VC no Brasil, acho que não chegava a meio bi de investimento ano. Longe disso, vou te falar que ela não chegava nem aos 300 milhões de reais ano, acho, de investimento. Então ainda era alguma coisa muito customizada, muito nichada, né? Mas sempre crescendo, sempre crescendo. Deixando de lado um pouco aí a parte política econômica, que, né, depois de 2014, 15 foi uma sucessão de fatos, acho que tecnologia nunca deixou de crescer. Acho que sempre veio crescendo. Bom, 2016, 17 em diante, isso vira uma coisa, uma febre quase, né? Principalmente a gente está falando aqui no ambiente universitário, a gente começa a ter problemas, ou pelo menos ouvir problemas de contratação pelas grandes empresas, né? O jovem que está na faculdade, que está saindo, já não quer mais ir para a grande corporação, quer empreender, como também se fosse uma coisa, né, mágica, né? Ali eu vou me divertir, né, aquela coisa meio infantilizada do VC, da mesa de ping-pong, do saco de boxe, todo mundo acha que é aquilo, né? Mas, de fato, assim, o venture, o empreendedorismo entra na agenda das pessoas, né? As pessoas se permitiam olhar para a sessão de estágio e também falar, não quero isso, né? Quero empreender, né? Tenho uma competência A, B ou C, né? Gosto de determinadas coisas. Então, o empreendedorismo cada vez mais foi roubando um pouco dessa agenda, que é uma das peças principais, que é ter um bom empreendedor, né? O investidor, que é a outra perna, a queda consistente de taxa de juros, né, no Brasil, não aquela forçada, né, de uma pessoa querer e baixar por decreto, que não funciona, mas aquela que vem de uma maneira mais consistente, por um ajuste fiscal, né, o que a gente está vendo aqui agora, eu acho que isso deu um estalo óbvio na cabeça do investidor, né? O dinheiro não é burro, nunca foi, não vai ser nunca. Esse dinheiro sempre vai buscar risco-retorno, né? Então, o que a gente viu em 2018, 2019 de crescimento de investimento em venture capital é resultado disso. O mercado que foi de 2 bi em 2018, 2019, se eu não me engano, já passou de 9 bi, né? Multiplicou em reais por 3, né? Com ou sem SoftBank, enfim, isso é outra discussão, né? Acho que se tem ou não tem, tem, mas acho que o sinal enviado, acho que é o mesmo, né? Se aqui não fosse um bom local para se criar boas companhias, nem mesmo o SoftBank ia colocar dinheiro, né? Com todos os erros também que eles cometem, etc. Então, acho que ficou claro que é o mercado que veio para ficar. Eu costumo dizer que a gente virou uma classe de ativos, finalmente, né? A gente que está quase há 20 anos, 18 anos nesse mercado, sempre fomos vistos como, ou de um lado, essa coisa meio infantilizada, ou de outro, uma coisa de baixa consistência, ou de outra, de baixo profissionalismo, ou dessa coisa que não dá dinheiro, essa coisa, né? Assim, sempre foi muito tiroteio, né? Apesar de trabalho de gente séria, a gente, mas cheio de colegas por aí fazendo um trabalho super sério, bons ativos sendo constituídos, né? Então, há muitos anos, o Shoptime hoje é um business de um bi, né? Privalia tá aí, é um super business, pô, tantos outros que a gente pode falar que estão na nossa vida, né? Mesmo Submarino, enfim, né? Dá para falar por horas aqui. São ativos constituídos, mas sempre a gente sofreu muito, a gente sofreu sempre muita porrada sendo comparado com outros produtos financeiros e sempre com a nossa amiga renda fixa nos atrapalhando a vida, né? Como é que eu ia falar de risco-retorno, buscando 20%, 25% ao ano, o cara sentado num papel do governo,
né, nadando ali entre 10% e 15% de retorno. É difícil, né? É difícil, e, de novo, a gente nem se esforçava muito quando a conversa ia nessa linha de comparação, né? Mas era o que a gente sempre gostou de fazer, né? A gente acabou empreendendo até 2014, então a gente empreendeu, acertou, errou, foi se capitalizando um pouquinho, perdendo, acertando, enfim, mas fomos criando um pouquinho mais de robustez. Somente em 2014 para 2015 que a gente entende que o mercado já tinha uma certa estrutura para se ter uma gestora, e aí sim trazer a profissionalização, se preparar para uma nova onda, né, de venture capital, para acompanhar isso que eu chamei de ser uma classe de ativos, né? O dinheiro, ele é profissional, então ele vai buscar por lugares mais robustos, que lhe entreguem consistência no longo prazo. Então a gente demorou muito para eu não digo para mudar o lado de mesa, deixar de ser empreendedor para passar para ser investidor, que a gente sempre foi fazendo isso durante boa parte, a maior parte do tempo a gente fez sempre os dois lados. O que a gente faz mais agora é um pouco mais de ser uma gestora ainda maior. Mas a gente está muito próximo do empreendedor, é o que a gente gosta de fazer. A gente é um gestor muito ativo, né, em todas as nossas 47 companhias. Então, aí eu acho que o último passo, só para terminar a história, acho que em 2018, fazendo aqui o planejamento dos próximos 3 anos, esses traços ficaram muito, muito óbvios para mim e para o Paulo, né? Ou seja, os juros baixos, em tese, tinham vindo para ficar, você ia ter uma fuga em massa de dinheiro da renda fixa para outros tipos de produto. A gente entende muito bem que a gente, na pizza da liquidez, deve ser o que está lá na pontinha, mas tudo bem, tem tanto dinheiro na renda fixa para irrigar outros tipos de produto, que era mais do que suficiente para a gente ter conforto que esse mercado ia crescer, com dinheiro local, não estou nem falando de dinheiro de fora. A decisão em cima disso foi que o mercado ia consolidar do ponto de vista de gestores, né? A gente hoje no Brasil deve ter mais de 60 gestores de venture, né? Ao mesmo tempo que isso é uma notícia boa, isso assusta um pouco, né? A gente acredita que a gente não tem mercado para isso tudo, né? Como não teve na década de 90 para private equity, né? O dinheiro consolidou na mão de algumas casas que repetidamente foram mostrando consistência. Pátria, acho que é um dos bons cases que o Brasil criou em private equity. Então a gente entendeu que essa história ia se repetir, né? E que esse dinheiro ia se consolidar na mão de algumas casas com algum tipo de know-how específico em algum setor, ou regionalmente, né, geograficamente, mas enfim, ia ter alguma tese para esse dinheiro se consolidar. E aí foi quando a gente partiu, então, para uma decisão de fazer uma consolidação, a gente ser o agente para fazer isso. E aí, no começo desse ano, depois de um ano de conversas aí com a Incide, que era uma outra gestora que a gente respeitava muito, que não fazia absolutamente nada do que a gente fazia, eles estavam muito mais no lado de hard science e a gente muito mais no lado de digital. A gente falou, bom, a gente se soma, né, a gente não destrói valor, a gente cria valor. Financeiramente, as duas casas estavam bem, estavam saudáveis, enfim, se mantinham pelo menos, no mundo que é muito difícil se manter ainda, mas com uma ambição muito grande, com uma visão muito clara de continuar fazendo o bom trabalho que a gente já estava fazendo há décadas, a Incide de 2007, né? Então, a gente faz um movimento e constitui hoje uma das principais casas, que é a Capital, que é uma das principais casas de inovação e tecnologia do Brasil. Somos hoje em 28 pessoas no Brasil, temos 5 veículos de investimento, estamos com 48, 49 companhias em portfólio, somos líderes aí em agro, em saúde, em governo, temos varejo, temos mídia, enfim, tem bastante coisa interessante no portfólio. E estamos super empolgados, para passar a bola e te devolvendo, estamos super empolgados, ainda que um momento triste que a gente está vivendo, mas estamos super empolgados com o nosso mercado, mais do que nunca, inclusive para 2020, né? Noves fora aí no portfólio tem uma outra empresa que acaba sendo impactada, mas a animação já está de volta, a animação já está bastante presente nas agendas aí. Muito legal. Bom se comentar que a gente tem até uma investida em comum, a Justo, a Lawtech, né? Michele. Então, bacana, a gente está cada vez mais feliz com o crescimento da Michele e saber que está em boas mãos aí
com o Renato e com o pessoal da Incid, né? Fábio também, Fábio Campos, que era da Incid, também estudou comigo, um grande cara também, então dá para ver que vocês estão bem de time, sem dúvida. Bom, se deixar para eu fazer perguntas, eu vou ficar aqui até amanhã, porque tem muitas perguntas para falar de Venture Capital, né? O objetivo aqui, no final, é a gente poder trazer o que é importante uma startup ter um Venture Capital por trás e como o Venture Capital pode agregar valor, somar, gerar valor aí para a startup, né? Então, sob essa ótica, eu queria entender de você, Renato, como que vocês fazem um trabalho aí na Capital com o objetivo de criar valor para a startup, né? Se é com mentoria, se a startup precisa de mais grana, vocês vão lá e injetam mais grana, como que funciona essa dinâmica, poder dar um pouco da sua visão, porque boa parte das pessoas aqui também não conhece muito esse mundo de Venture Capital, quer saber, o que esses caras fazem na prática, né? Porque a gente vê no valor econômico, fundo tal investe tantos milhões e tal, mas, pô, o que esses caras investem, né, meu? Qual que é o hands-on do Venture Capital? A gente só fica jogando ping-pong, né, pô? Não, assim, eu vou te responder e vou tentar trazer muito da nossa realidade aqui de capital, né? Acho que começa, Milton, desde o pipeline, né? Ou seja, a gente tem um processo que eu diria que deve ser um dos bons processos de análise. A gente brinca que a gente é o ITA das gestoras, né? Você pode eventualmente ouvir, que a gente demora, que a gente, né, porque o processo é muito longo, etc, etc. A gente entende que isso é quase que uma obrigação, né? E não é uma obrigação do nosso lado de ter o tempo de analisar tudo que precisa ser analisado, né? Porque, assim, existe de cara, né, uma simetria muito grande entre eu, que estou lá na Capital, sentado, e o Milton, que é especialista em ventiladores pulmonares, né? Magnamed, por exemplo, que é uma empresa investida a nós, né, que é a maior fábrica de ventiladores pulmonares do Brasil. Pô, eu não conheço nada disso, de ventilador. Quem conhece é o Milton, né? Que peça que vai, que válvula que vai, que ventilador, o plástico, o material, o peso, precisa da Anvisa, não precisa da Anvisa, quanto custa, competidor, etc, né? Então não adianta, desde o começo eu conheço, eu falo, pô, assim, o setor é legal, o mercado é grande, as coisas que são mais óbvias, né, que são mais fáceis de você conquistar ali numa primeira conversa, já te dão uma boa seleção desse, né, o tamanho da peneira que você vai aplicar. Tem muita gente que cai, tem muita gente que falta consistência, tem o Excel que está mal construído, tem um PowerPoint que está pré-operacional, enfim, né, tem coisas que fazem ou não fazem sentido dentro dos veículos que a gente constitui. Mas isso me toma muito tempo, de eu mergulhar com o Milton, e o Milton me ensinar um pouco, e diminuindo um pouco essa assimetria entre os dois lados, né? Nunca vai ser igual, né? Senão eu vou virar Milton, né? E sou eu que vou tocar a empresa de ventilador pulmonar, né? Não é isso que a gente quer. A gente quer entender e ter muito conforto de que o Milton está correto, que ele identificou, sim, o bom mercado, que o pricing dele é legal, que a estratégia de venda, de go-to-market faz sentido, etc, etc, etc. Isso toma tempo, né? Então, não adianta eu falar, se chegar lá, falar, não, fechado, gostei, vamos assinar um term sheet, o dinheiro está na conta na semana seguinte. Não existe isso, né? Isso é errado, né? Isso é errado com o fundo, isso é errado pelo gestor, isso é errado pro empreendedor, né? O empreendedor também não deveria aceitar esse tipo de coisa, né? Porque esse tempo em que é um tempo de, por isso que eu falei, é um tempo necessário para os dois lados, porque é um tempo que o Milton tem que conhecer o Renato, né? De repente, realmente, o Milton fala, puta, quer saber, esse Renato é um mega de um burocrata, o cara é lerdo, né? Não captou que o mercado de ventilador é bom, etc, etc, etc. Então, é um período que a gente tem que se conhecer muito. Então, assim, eu diria que no pipeline é o primeiro grande processo que a gente tem que fazer muito bem feito, e isso toma tempo, isso é bom para mim, na Capital, e isso é bom para o Milton, né? Para a gente casar, porque é um casamento de 8, 10 anos, se prepara para isso, né? Não vá como você brincou aí, nas páginas do valor econômico, né? Que acontece, os grandes cases explosivos, isso é Neymar, né? Tem um resto de um monte de companhia boa, legal, que gera riqueza, etc.,
que não virou capa de jornal e não tem problema. Então, cuidado a gente ter esses grandes sonhos, assim, de fazer deals rápidos, ficar multimilionário rápido, etc. Não é isso que eu quero. Eu, particularmente na Capital, não gosto muito disso. Eu não gosto da tese do unicórnio, né? A gente brinca que eu gosto do cavalinho em 4 patas, do jegue, do jumento, eu gosto desse. Consistente, sempre tá ali, não me abandona, sempre carrega peso e vamos embora, né? Então, assim, pipeline é a primeira fase. E ali é onde a gente manda os principais sinais. Ali é onde eu vou ver a correção, a ética do Milton, a capacidade dele de ter boas ferramentas. Nunca vai ser perfeito. E se fosse, não precisaria de mim também, né? Então, poxa, eu posso contribuir comercialmente, eu posso contribuir na tecnologia. Tem que ter essas lacunas. Senão, só o dinheiro pelo dinheiro, você faz fila aí na sua porta que você vai tomar um cheque. A segunda parte é tudo o processo de aceleração. Então, pipeline, negociou, assinamos contratos, compramos um pedaço da empresa do Milton. Outra parte é tudo que a gente chama de aceleração, que é o grande barato, né? Que é a parte mais legal, né? Independentemente das instâncias societárias mais formais, a reunião de conselho, as coisas que são obrigatórias de uma sociedade anônima, de uma empresa SA, que obrigatoriamente tem que ser para ser investida pelos fundos. Tem um dia a dia que é muito legal. O Milton precisa de um relacionamento aqui, num banco, numa empresa. O Milton precisa de ajuda na contabilidade, no fluxo de caixa, a ajudar a fazer o price, a discutir produto. Putz, eu costumo falar assim, o empreendedor é um grande de um solitário, né? Isso não é assim uma piada, isso é assim, muito sério, porque o cara, ele sai de uma grande empresa ou sai da faculdade e está cercado de sempre muito capital humano de qualidade ao redor dele, né? Do chefe, do colega de trabalho, porra, me ajuda aqui na macro do Excel, o que você acha desse research aqui? É um ambiente que é legal. A hora que você sai disso, tá com a sua ideia embaixo do braço, vendeu o Fusca, pôs 100 mil reais no dinheiro da companhia e arrumou um meio estagiário para te ajudar em quebra-galho, você virou um sozinho na vida, né? E para resolver tudo que você tem pela frente. Então, a gente está sempre muito à disposição para fazer essa jornada junto com o empreendedor, para deixar ele o mínimo solitário possível. Mas é uma carreira durante um bom período solitária, até ele criar uma certa robustez, ter ali a diretoria dele, ou os colegas, ou os co-founders, né? Ele precisa de dinheiro, precisa de um pouco de sucesso para criar esse ambiente. Mas até lá é uma vida muito solitária. Então é importante a gente estar lá para dar esse suporte para ele. Mas a aceleração é o grande barato, que acontece por anos, né? Dependendo muito da história, de cada um do setor, do amadurecimento da companhia, do produto, etc. Mas isso vai levar até aquele momento em que chegamos a uma decisão, uma conclusão juntos, que está na hora de a gente vender, né? Pelo menos eu, fundo, falo, Milton, estamos aqui há 6 anos junto com você, colocamos X milhões de reais, foi um barato, isso é um super cara, a empresa está aí, cresceu 10 vezes, está gerando caixa, enfim, tem ali um pacote de sinais que eu falo para mim, tá bom, Milton, né? Você fala, pô, não, eu quero ficar, quero dar uma segunda pedalada, né? Eu já fiz lá 1, 2, 3, 4 rodadas. E aí eu posso vender minha participação isoladamente, se for uma mega de uma transação, você pode fazer né, o que a gente chama de tag ou drag entre as partes, você vir junto comigo, eu junto com você na venda, aí são charmes, e vamos buscar a melhor saída possível, né? Mas é uma história profundo de começo, meio e fim, né? O que está começando a acontecer agora, e a gente está fazendo isso na Capital, que a gente está com fundos para diferentes estágios, né? Então eu tenho um fundo mais seed money, outro early stage, e agora um late stage, por exemplo, em agro. Então eu começo agora, Milton, eu dou tchau do fundo 1, mas troco o chapéu, põe o chapéu do fundo 2, vem para cá, porque eu vou te fazer um cheque maior através desse meu novo fundo, né? Está começando um pouco dessa dinâmica no Brasil, pelo amadurecimento das companhias, dos vintages, né? Das safras, dos fundos, etc. Então, assim, sua pergunta, a gente contribui com dinheiro, sim, claro, né? Mas essa é a parte fácil, tá? Tudo menos o dinheiro é a parte mais legal, é a parte mais bacana, é a parte mais importante. A gente tem alguns co-investidores estrangeiros, né? E não quero falar mal, não, dos meus colegas, esses co-investidores, que o dinheiro é sempre bem-vindo, ainda mais no Brasil. Mas é uma outra dinâmica, né? É uma outra dinâmica.
né, no momento desse, que é uma crise global, com todo respeito, eles não estão com muita agenda para olhar Brasil, né? Essa é a grande verdade, né? Das minhas investidas aqui embaixo, quem tocou, o telefone que tocou foi o meu telefone, né? Não foi o cara ali na costa oeste, nem na costa leste, porque a gente está aqui, né? Então, não tem problema, meu dinheiro tem a mesma participação do dinheiro do estrangeiro, mas é importante para o empreendedor ele tentar entender que tipo de sócio ele quer, né? Pode ser que tenha um empreendedor que fala, puta, eu sei tudo, eu tô com um co-founder bacana, eu quero só grana, eu não quero que o cara me atormente. Apesar de ser raríssimos os casos que isso funciona, esse raciocínio, uma hora a porca vai torcer o rabo e vai precisar de ajuda, mas a gente sempre se posiciona com, de novo, um pipeline muito intenso, né, para a gente se conhecer, é mútuo esse conhecimento. A aceleração, a gente é um gestor ativo no limite de não tirar o tesão do empreendedor, que é super importante. Se eu ficar tão agressivo a ponto de tirar o tesão do Milton na fábrica de ventilador pulmonar, o Milton vai lá, quer saber, eu vou voltar para GE, para Philips, porque, porra, é muita intromissão do fundo. Eu vou no limite, a gente brinca que a gente põe guardrail, né? Eu falo, Milton, cuidado na curva ali, 180 vai bater, meu. Você fala, não, pode deixar que eu faço. Então, boa sorte. Vai lá e bate, a gente fala, tá vendo, Milton, vem aqui, vamos corrigir a rota, né? Mas a gente nunca é de dirigir o carro. Quem pilota o carro, quem pisa no acelerador, é o Milton. Eu tô aqui de passageiro, ali de copiloto para te ajudar. Mas a gente é uma postura nossa de ser um gestor ativo. Se o empreendedor percebe valor nisso, conta com a gente. E depois a saída tem de tudo, né? Podemos fazer juntos, separados, com maior ou menor prazer, mas é o grande objetivo do fundo, é fazer uma boa transação, né? Que está começando a acontecer agora. O mercado no Brasil é muito recente, né? Os primeiros fundos são a gente deve ter um dos fundos mais antigos, a safra de 2007. Então, se você contar que um fundo tem aí 10 anos, o nosso teve 2 postergações até, não se encerrou ainda, então a gente não tem fundo com ciclo completo no Brasil, né? A gente tem histórias de ativo completos, mas fundo com ciclo completo a gente vai começar agora a ter. Então, isso ainda tem muita coisa muito recente ainda que a gente vai viver aí do lado do gestor e do lado do empreendedor. Mas acho que é um pouco disso que o empreendedor deveria esperar deste dinheiro inteligente, né? No caso da Capital aqui, eu não faço o cheque e viro as costas, né? Eu acredito muito pouco nisso. Eu não faço muitos cheques pequenos, né? O famoso spray and pray, né? Não faço isso. Acho que isso é uma tese muito para lugares mais maduros, né, em que você joga a semente, as coisas brotam. No Brasil, você joga e desaparece, né? É tudo contra. É tudo muito contra a você empreender no Brasil. Então, você tem que estar perto de alguma forma. Mas é isso. Assim, se o empreendedor der valor para esse tipo de coisa, no nosso caso, estamos aí. Então, aí, a gente é muito próximo, a gente é muito ativo, e esse é o ser gestor é legal, né? Tem para alguns, pô, é bacana, mercado financeiro. Eu, pessoalmente, não dou muito valor para isso, não, né? Assim, eu gosto mais de estar falando com o empreendedor no dia, ou criar as teses setoriais, que eu acho que é muito legal, identificar as oportunidades. O ser gestor é uma coisa muito processual até, né? É um mercado regulado, você tem CVM, Ambima, muito advogado, regulamentos de fundo, etc. Então, pessoalmente, não me agrada. Mas é a melhor estrutura para se dar transparência, governança, tanto para o investidor, né? Para ele ter confiança em te dar aquele dinheiro, né? E te alocar ali como responsável fiduciário daquele dinheiro, como para o próprio empreendedor, né? Ele entender que ele tem essa estrutura por cima dele, conforta, porque é uma estrutura que exige uma auditoria, então, acordo de acionistas, é um pacote de coisas que, num primeiro momento, fala, pô, coisa chata, mas que te ajuda a organizar a casa, né? Principalmente na hora que você for vender, o investidor fala, você tem algum fundo? Você fala, tem. O cara já fala, empresa é investida, tem a conselho de administração, etc. Já te facilitou muito até o processo de diligência, potencialmente da venda do ativo, entendeu? Então, é uma estrutura que é obrigatória e que ajuda as partes, mas ela
pessoalmente aqui, eu acho chato, acho bem chato. Legal. Você comentou no começo... A minha CFO está aqui rindo de mim. Você comentou no começo, né, que a gente vivia... Eu costumo falar da Bolsa Selic, né? Então, que a gente tinha uma renda fixa aí pagando juros altíssimos. E uma pergunta que os investidores anjos fazem, e na verdade não é uma pergunta, né, é uma reclamação que eles falam: pô, esse valor está muito caro. Não, está muito caro essa empresa, tá. Mas como você estima o custo de capital para fazer um valuation, para dizer, puta, essa aqui eu vou investir nessa aqui porque eu sei que vai me dar um retorno de tanto. Qual é o benchmark que vocês usam para investir numa startup? Você fala, putz, eu preciso pelo menos render 20% ao ano, 30%, 40%, 60%, 100%? Como que é que funciona? A gente, vou quebrar, a sua pauta é ótima, tá? Eu acho que tem um público aqui que pode ser super interessante a gente bater esse papo, que é do anjo, né? Eu tô para escrever aqui, mandar uns sinais aí para os anjos do Brasil. Mas deixa eu só falar para uma pauta mais simples. A gente tem metodologias, né, dentro de casa. A gente vai levantar agora, por exemplo, um veículo dedicado à área de saúde, né? A gente tem 3 novas verticais que a gente vai levantar. Na verdade, uma já tá investindo até, que é agro, a outra é saúde, e a outra é governo, né? Por quê? Porque a gente identifica que essas são 3 verticais grandes do Brasil, grandes demandas. Governo, a gente já tem um maior portfólio. Health, por exemplo, em Magna Med, a gente já tem um super case em Health, além de outros. E Gov, nós vimos a dificuldade de um país com baixa digitalização, né? Isso é um problema, para mim é uma mega de uma oportunidade. Então, só para dividir. E para cada uma dessas verticais, a gente tem metodologias de valorização de ativo, né? Dificilmente hoje não dá para você falar, poxa, não tem benchmark, não tem histórico, não, tem. Hoje você já tem. Você tem relatórios aí de Gartner, um monte de informação, né? Você vai em PitchBook, você vai no Crunchbase, você consegue tirar ratios de receita, de crescimento versus receita, se é um modelo SaaS ou não é. Dá para você começar a brincar com algumas premissas, também você não precisa fazer uma coisa tão sofisticada, mas fala, poxa, eu tenho 4 premissas que eu olho: receita, crescimento, tamanho de mercado, sei lá, alguma coisa que te faça sentido de maneira muito objetiva, e fala, pô, isso aqui então é 3 vezes receita. Isso aqui não, isso aqui está com uma taxa maior de crescimento, então me permito pagar 5 vezes receita. Mas você consegue criar né, uma tabela de cenários. E é o que a gente aplica, né? Então, tudo que a gente olha, a gente passa por algumas metodologias, seja setorial, seja por tipo de produto, se é um B2B, se é um B2C, taxa de crescimento, não é, etc, etc. Tá? Então, isso é muito tranquilo para a gente. Quando a gente fala não para algum deal, porque está caro, a gente está muito confortável em falar não, né? Porque a gente olhou uma base, a gente deve ter hoje 4.900, não é 5.000, porque eu sei que ainda não chegamos lá, mas são quase 5.000 empresas analisadas em 18 anos, né? Então, eu recebi o Milton há 3 anos atrás, ele me falou que estava faturando tanto, etc, etc. Depois de 1 ano e meio, ele captou a tanto, no valuation de tanto. Isso está público, né? Não é muito... É um trabalho interno que a gente faz, mas isso você vai criando uma competência interna, né? Então, empresa de ventilador na área de health, papapá, é um B2B de hardware, qual é o múltiplo que faria sentido para esse business, né? Vai lá na sua biblioteca. Então, você vai criando bibliotecas que, historicamente, te fazem sentido a ter aquelas metodologias. E essas metodologias são divididas com os cotistas, né? E os cotistas falam, não, tá ótimo, realmente concordo, tá bem embasado. Ah, mas apareceu aquela, puxa, a galinha dos ovos de ouro. Não tem problema, vamos acomodar, né? Todo mundo topa pagar um pouquinho mais caro, porque tem uma coisa estratégica difícil de tangibilizar. Não tem problema, também a gente aqui não é mecânico, né? Senão a gente perde um pouco a razão de existir aqui. Então, é isso que acontece no nosso dia a dia. O ponto dos anjos, né? Eu acho ótimo você ter falado que os anjos, muitas vezes, acham ativos caros. Por que eu estou falando isso? Porque isso não é o normal. O que a gente acha, muitas vezes, quando vem passar um deal lá com a gente, que tem anjo,
né? Tem bastante gente de casa aqui, inclusive a Cris que está aqui, que é a mão pesada que a gente tem lá, que vem assim, mas, sei lá, a empresa do cara fatura 1 milhão por ano, né? Então, Noves fora eu pagaria 3, 4, 5 milhões de valuation para essa empresa, né? 3, 4, 5 vezes faturamento, independente, tá? De qualquer setor, não vamos entrar nessa discussão. E aí eu gosto do cara, gosto do ativo, faço todo o meu pipeline, para lá e para cá, não sei o quê, e o cara tem ali os anjos, não tem problema, o empreendedor ainda tem uma participação muito significativa, enfim, tá tudo muito redondinho. E aí eu falo, olha, usei aqui a metodologia, você é uma empresa assim, assado, papá, vou fazer uma rodada aí que eu vou colocar 3 milhões na sua empresa, acho que a sua empresa, né, o que a gente chama de pre-money, né, pré-entrada do capital, vale 3, então vai ser 3 num valor de 6, né, de post-money. 3 com mais meu cheque vale 6, 3 em 6, então eu vou ter 50% da sua companhia, né, 49x, só para fazer uma conta besta. E aí muito do que acontece é o Milton chegar e falar, não, mas sabe o que acontece, Renato? Putz, eu vendi para o Castanheira, né, 1% da minha companhia por 50 mil reais, cara. Eu fiz uma rodada de largada com ele a 5 milhões de valuation, né, e não dá para eu ir lá e falar para ele que minha empresa não vale 5 milhões de reais, né, no mínimo, né, e muito dos empreendedores, muitas vezes, chegam lá e ficam até chateados, não, mas como a minha empresa não vale 5 milhões de reais? Eu vendi para o Castanheira por 5 milhões de reais, né, e aí você tenta guiar o cara, fala, meu amigo, não vale, né, não vale, e, enfim, um processo ali de discussão, de trazer um pouco de biblioteca para a mesa, etc. Aí você vai falar com o empreendedor, com o anjo, né? E o anjo fica com aquele sapo entalado, fala, pô, mas o Milton me falou que valia 5 milhões de reais. Eu falei, ele falou, outra coisa é você ter pagado isso, ser aceitado, né? Resumo da história. Os deals não acontecem, né? Eu tô com cheque para ajudar o Milton, gosto da empresa, gosto de tudo, louco para criar uma nova companhia com ele. O Milton, ele fica desconfortável porque, ele não acha que a empresa dele vale tão pouco, ele não está com vergonha de falar para o amigo, para o anjo, que não vale tanto, né? Que ele esticou demais a corda numa primeira rodada. O Castanheira, que é o anjo, ficou puto com o Milton, ou vai ficar puto, ou não vai aceitar um down round, então ele não deixa eu pôr 3 milhões na empresa dele, né? Então, isso tem sido o maior problema nosso. Anjos, desculpa aí, Maga, não estou te usando. Não, aliás, você me usou, eu tenho um ótimo exemplo, uma ótima discussão para a gente ter do ponto de vista do anjo. Me bate? Eu vou guardar, não é bater, não, aliás, porque eu vou fazer o ponto, você usa aí. Chega um ponto que você, VC, fala, não vou investir porque o empreendedor já foi diluído demais. Então, o que aconteceu, de fato? Eu sou investidor anjo há 8 anos, fiz vários investimentos em vários momentos ali. Chegou um ponto agora, há 2 anos atrás, que qualquer PowerPoint tinha que ser 10, porque o cara precisava de 1,5 e ele tinha que diluir 15. Então, eu cheguei numa situação, eu tinha uma empresa com 7 ou 8 clientes que estava numa situação financeira difícil e ela valia menos que o PowerPoint do qualquer cara que chegasse lá, porque ele não podia ser extremamente diluído, porque senão o VC não ia ajudar ele a crescer. Então, como resolver essa equação é a minha pergunta. Não, assim, então, assim, essa é a situação, tá, amigo? Só voltando aqui, já volto aqui no ponto do Maga, que é exatamente esse tipo de situação que a gente enfrenta. Isso não sei se vocês perceberam, ninguém sai ganhando. Aparentemente, o Milton, né, que deu uma esticada no Maga, que pegou 50 mil reais no valuation de 5 pau, chega em casa e fala, uau! Né? Não é porque ele é mau, porque ele precisa daquele número de dinheiro para fazer aquela coisa que ele precisa entregar. Então, existe uma situação que leva a isso. O Maga chega no churrasco no final de semana falando, porra, comprei a empresa do Milton de 5 milhões, né? Se acha foda, desculpa o francês. E aí, quando eu quero entrar para fazer o negócio realmente, não consigo destravar a mecânica, né? Então, isso é ruim. Isso estatisticamente, pelo menos do nosso lado, eu diria que é o que mais tem acontecido. Anjos pagando caro, muito caro, e setando valuations muito altos. Pelo PowerPoint, eu não sei se faz transação na mesa de bar e um é melhor contador de história do que o outro, eu não sei. Mas é o que mais acontece, é o que mais atrapalha. E down round é ruim para todo mundo, né?
É ruim para um anjo que está numa startupzinha, é ruim nesses valuations unicórnio que acontece por aí, que vocês viram o que acontece, né? Patinetes e outros N cases que a gente viu de janela, né? Eu tô fora, tá? Assim, ninguém me mande pitch com este espírito, porque a Capital não entra. Semana passada teve uma dessa super engraçada, uma empresa legal até, que a gente estava olhando de saúde, e era mais ou menos essa matemática, a gente queria fazer uma aposta de 5, 6 e valia, era um bom ativo. E aí o cara fala, não, mas eles fizeram um round com os anjos a 20 e pouco. Eu falei, so what, meu? Para mim não tem deal. Ah, mas é um down round? Eu falei, é um down round. Para mim é só com down round. Ah, então não tem deal. Eu falei, então não tem deal. Assim, 4 mensagens de WhatsApp, eu tô fora, eu não gasto tempo. Porque é muito perda de tempo e cria uma situação muito ruim de inimizade entre anjo e empreendedor, é muito, muito chato. Tem alguns caminhos, tá? E assim, tem muito mais especialistas aí no mercado financeiro do que eu até, mas você pode fazer o tradicional conversível, né? Põe o dinheiro, põe os 50 mil reais, põe um floor, fala, isso aqui vai valer no mínimo tanto. Mas eu vou converter isso quando o VC entrar no valuation dele com desconto de 20%. Né? Você me dá um benefíciozinho de eu comprar um pouquinho mais barato, né? Acabou o problema. Né? Se for 3, é 3, se for 5, é 5, se for 7, se for 15, se for 20, é um terceiro dando valor no ativo. Né? Pedir para o empreendedor dar valor no ativo, pô, a resposta é meio óbvia, né? Vai ser sempre o maior possível. Né? E para o investidor, e vice-versa. Se vem um terceiro que faz aí um juízo de paz, acabou o problema, não tem a briga. Então, você fazer algum tipo de instrumento que seja conversível numa próxima rodada, né? Eu acho sempre o melhor caminho. Você evita esse down round, você evita esticar esse valuation. Cara, a coisa mais gostosa que faz o deal andar, não vamos discutir valuation. Você precisa de 50 mil reais, Milton? Toque os 50 mil reais. Você fala, mas quantos por cento? Puta, no mínimo eu quero 0,25% da sua companhia. Ou X, seja lá qual for o valor. Ah, mas por quanto você vai converter? Não sei. Quando o Renato entrar, você vai me dar um descontinho na rodada dele e eu converto. Não vamos discutir valuation. Deixa o Renato discutir com você. Né? Esse seria o melhor dos mundos, o mundo mais fácil que a gente tem para digerir o processo e quando a gente vier com cheque grande, ter um mútuozinho conversível com as regras claras. Ah, é 15, é 20, é 30%, não tem problema, cabe na conta. O anjo, né, tem um valor absoluto, cabe na conta de alguma forma. Então, não sei se eu te respondi, Mag, mas esse é um problema do anjo. Tem solução. Não, curiosamente, o mercado americano trabalha com essa estrutura em geral. Quando as startups estão fora do país, você normalmente entra na primeira rodada nesse tipo de estrutura, né? Mas acho que aqui tem questões jurídicas também do ponto de vista do empreendedor. Tem histórias aí ruins aí também de anjos. Você pode fazer mecanismo de earnout, olha, se crescer muito, você me devolve um pedaço. Dá para fazer um bom documento. Dá para fazer. Não faz aquela estrutura careca, putz, comprar equity num valuation alto. Você vai sofrer, vai te atrapalhar a vida nos próximos anos, cara. Porque você vai ter que virar, provavelmente, para seus investidores, anjos ou não, falar, pô, estiquei demais a corda, não vai dar, e se vocês não toparem um down round, eu não vou ter dinheiro, sem dinheiro eu não cresço, aí todo mundo se deu mal. Né? Então, essa ambição meio exagerada por valuation é errada. O que o Milton devia olhar? Participação na companhia. Eu preciso ter uma participação relevante na companhia. E eu preciso de dinheiro para crescer. Essa combinação, não sei, vocês sentam aí e se resolve. Eu só não posso virar um minoritário ou ter uma participação que seja relevante e não ter dinheiro para eu crescer. Essa é a discussão legal. Né? Agora, ficar esticando valuation completamente descorrelacionado da realidade, de quanto é o unit economics ali, pô, deixa de ser preguiçoso, faz a conta mesmo. Né? Não é tão difícil assim. Ah, tudo bem, vou usar DCF ou não, vou usar múltiplo, enfim, você tem formas de simplificar o DCF. No fundo, sempre tem um DCF por trás, sinalizando mais ou menos o valor de qualquer coisa. Né? Então é isso, anjos, tomem cuidado com os valores que são pagos, cuidado com essa busca por valuation descolado da realidade. No limite, venham conversar com a gente não é competitivo, eu não vou olhar cheque de 50 mil reais, de 250 mil reais, eu não faço investimento abaixo de 1 milhão de reais, vai, é um pouco da nossa religião ali. Então, Renato, o que você acha? Né?
Eu quero ajuda, eu quero boas empresas, então eu vou ajudar, fica à vontade, use e abusa. Legal. E, Renato, eu queria fazer até mais perguntas para você, mas seria muito ingrato da minha parte se eu não der a oportunidade para as pessoas que estão aqui também poderem fazer perguntas. Então, eu queria abrir aí esse espaço, nesses últimos 10, 15 minutos aí, para quem tiver interesse em fazer uma pergunta para o Renato, botar a pergunta aqui no chat ou levantar a mão, falar que nem fez o Castanheira. Se ninguém manifestar nenhuma pergunta aí, eu tenho várias para fazer, então... Você emenda aí, Milton, fica à vontade, estamos com tempo, estou tranquilo aqui, gente. Bom, ainda não tive perguntas, então eu vou começar com a pergunta. Você falou muito bem do mútuo conversível, né? Eu acho que os bons empreendedores estão olhando cada vez mais para a modalidade do SAFE, que é mais ou menos isso que você comentou agora, né? Uhum. Uma dúvida que eu tenho, que a gente escuta na Rádio Peão dos Anjos, por exemplo, quando a startup, ela quebra, né? Quando ela está num momento assim que, puta, não deu certo. E aí, alguns deles falam assim, pô, não deu certo, eu vou pegar e eu vou exercer minha dívida e vou cobrar na física o empreendedor, né? A minha dúvida é mais no sentido de como é para o Venture Capital isso? Vocês vão na física do empreendedor ou não? Vocês falam, cara, não faz o mínimo sentido porque o empreendedor teve um custo de oportunidade alto, dedicou tempo, enfim, qual que é o mindset de vocês para esse tipo de caso e o que você poderia falar para o investidor anjo sobre isso, né? Que é um tema que a gente se preocupa muito, que a gente quer que seja bom para o investidor anjo, mas também quer que seja bom para o empreendedor. Isso pode ser uma coisa genética de brasileiro até, Milton, é uma coisa para ser estudada, né? Porque essa coisa de misturar a cabeça do credor, né, do banqueiro, em relações de equity é muito comum no Brasil, né? Isso não existe lá fora, né? Se um cara veio até em casa, na Capital, e pediu equity, eu vou ter uma relação de equity com o cara. Quebrou ou não? Quebramos, meu, né? E vamos embora. Você veio aqui, você me deu disclosure das suas informações, eu analisei até onde eu achei que estava bom, né? Se parou foi porque eu falei, tá suficiente. Então tomamos o risco junto. Te dei o dinheiro, te acompanhei, tinha conselho, tinha veto, tinha todas as ferramentas para te ajudar, ou para evitar, ou para, né, ou inclusive até piorar o deal, né? Mas fomos nessa jornada junto. Deu errado? Demos errado, meu, né? Então, assim, mas no Brasil tem sempre esse lado. Não, o Milton me enganou, né? O Milton, eu vou lá pegar o Passat do Milton, eu vou, né? Essa coisa é uma coisa muito brasileira, né? Isso não acontece só no VC americano, etc. Um credor americano, né? Um banco, etc. O cara, quando te dá o dinheiro, ele está contigo no risco, né? A não ser que ele enxergue ali má fé, alguma coisa que você não cumpriu de contrato, um covenant de uma dívida, alguma coisa assim. Quebrou, moçada. Milton, bola para frente, não é? Não fica depressivo, não. Você é um bom cara, você aprendeu uma lição, vamos para a próxima, né? No Brasil tem essa mistura. 1, 2, não existe isso na Capital de executar a pessoa física, né? A não ser que seja um dia percebido que algum empreendedor agiu de má fé, né? Ele fez alguma iniciativa realmente de má fé, uma coisa muito, muito grave, né? Enfim, qualquer coisa que você entenda como má fé, seja financeira, seja de produto, seja uma transação sem te dar ciência, seja lá o que for. Aí é uma situação diferente, nunca vivi, né? Acho que tivemos um caso em 100 companhias investidas, em 90 e poucas companhias investidas, a gente teve um caso de discussão judicial, nem de arbitragem de investimento. Mas, normalmente, o que a gente faz, está dando errado, o importante é tomar essa decisão o mais rápido possível, né? Não vou conseguir, não vamos conseguir. Erramos no mercado, seja lá o que for, perceber isso rápido, porque a conta cresce do mesmo jeito que você deveria crescer, a sua conta cresce de maneira exponencial dia a dia. Você interromper aquilo o mais rápido possível e pagar a conta, né? Não tem o que fazer. Precisa pagar a conta. A gente sempre paga a nossa parte da conta, né? Isso faz parte do compromisso que o fundo tem. Em raríssimos casos, o empreendedor fala, não, eu decido, sei lá, numa situação X,
falo, Milton, né, tá ruim para mim, né? Eu acho que você está tentando, eu acho que bacana, você quer ir mais para a esquerda, eu não quero ir muito para a esquerda, eu quero, né, meu fundo estava indo para uma tese mais para a direita, cuidado aí, você tem um passivo, você não quer fechar? Não quero fechar, pode deixar que eu vou caminhar sozinho. Então tá bom, eu vou lá, exerço uma cláusula contratual, né, que a gente tem uma put para te devolver a participação a R$1, você me paga R$1, eu te entrego as minhas ações, você toca a sua vida. Mas isso é de comum acordo, né? Então, assim, não existe essa maldade, tá? Usando o que você usou. Não existe VC, não conheço, VC que largou empreendedor na rua, né? Tendo uma participação relevante na empresa e falou, pô, não quero saber, exerci minha put aqui, tô as ações aí, Milton, não vou pagar o passivo que tem aí, não vou pagar funcionário, não consigo te afirmar isso, não. Acho que não é uma coisa normal. A gente, com certeza, não vai fazer, não fez, e não gostaria que ninguém fizesse. Eu acho que é um deal de equity, você arrumou um sócio, e como sócio você tem as obrigações. Ah, não, foi uma dívida, aí tudo bem, é um relacionamento de credor que trata-se de maneira diferente. Mas o misturar as coisas, então, que é comum no Brasil, aí é um inferno, né? É um inferno, é péssimo. Não, legal. Não, muito obrigado aí pela explicação. Eu acho que é super relevante para os anjos aqui presentes, porque é um tema que a gente escuta muito, né? Pergunta. Não sei se alguém tem mais uma pergunta aqui. Eu sou uma biblioteca ambulante de perguntas. Se deixar para mim, eu vou ficar aqui. Só voltando aqui a um ponto, Milton, você voltando aqui ao ponto dos anjos, e eu já falei isso bastante com vários anjos. Essa é uma dificuldade, né? Porque tem, por exemplo, o Castanheira aí tem 8 companhias, né? Eu tenho em casa, cada funcionário ou cada pessoa que analisa investimento, que acompanha, no máximo 8. O número correto, para quem só faz isso da vida 24 horas por dia, é entre 4 e 6, né? Então, um anjo que tem 8, 10, 12, a chance de não conseguir acompanhar o dia a dia dessas companhias, e as companhias eventualmente estar se aproximando de uma situação delicada, etc., é altíssima. Então, assim, cuidado com volume em função da dedicação que vocês têm de tempo para realmente olhar se aquele ativo está indo bem, está indo mal, vai explodir, não vai, exerço, não exerço, isso toma tempo, né? É o famoso day trade de ação, né? Ah, fiquei sabendo que a ação... Porra, meu amigo, se você ficou sabendo, já foi muito tempo atrás. Tem gente que só faz isso da vida 24 horas por dia. Então, cuidado. Cuidado com o seu tempo, o tamanho do seu dinheiro, para você acompanhar, toma tempo, cara. Toma tempo. Não perde o radar, não. E o problema fica grande. E legal, e outra dúvida que surgiu aqui, por exemplo, investidores anjos, né? Eles podem ajudar o empreendedor a fazer o fundraising, fazendo pontos com o Venture Capital. O Venture Capital gosta de ter contato com os anjos para fazer essa ponte. Como que é esse relacionamento de investidor anjo, empreendedor e VC, né? Porque eu, como investidor anjo, eu imagino, bom, eu vou investir nesse empreendedor porque eu acredito que ele vai fazer a empresa crescer e poder dar uma saída para um VC, para virar um unicórnio, ou então fazer uma saída para um corporate, né? Uhum. Como que você vê essa dinâmica aí de conversas? Assim, eu não sei se tem uma dinâmica pré-estabelecida. A gente adora co-investidor. A gente acho que é saudável, acho que é mais uma opinião na mesa. De novo, assim, a gente não desgosta nem gosta, eu diria que a gente gosta até, né, de ter anjo, de ter gente que está ali com dinheiro bem intencionado, né, dentro dos anjos, como tem dentro dos VCs, tem aquele mais ativo, mais passivo, mas eu olho de uma maneira super positiva. Eu acho que é excelente, de novo, esse empreendedor solitário ter um dinheiro de alguém que está a fim de ajudar ele de qualquer forma, eu acho que é importante. Se for um cara de peso, que realmente contribua, que tem um know-how no setor, ou que tem um bom relacionamento com o VC, que ajude em captação, eu acho ótimo. Eu não tenho nenhum pré-conceito, não. Muito pelo contrário, é super positiva. A minha crítica é super positiva, né? Tem veículos dedicados até a fazer investimentos, né, somente co-investindo com anjo. Eu acho que é super bacana.
Eu acho que é super bacana. Mas tem que olhar, né? Porque o anjo que não participa pode se tornar um problema societário, né? Então tem um bom senso aí entre a qualidade do anjo, o acordo de acionistas, a real contribuição desse anjo, mas isso bem resolvido, eu acho que é super positivo, Milton. A gente aqui na Capital não tem problema algum, muito pelo contrário, em ter anjos no cap table. Não pode começar a destruir cap table, né, a sanidade do cap table. Se começar a ficar uma coisa maluca, putz, e quantos casos não tem desse, né, de 20, 30, mais até que eu já recebi, anjos numa empresa. É problema na certa. Esse é um problema na certa. Então, você tem que resolver ali quando você está discutindo o deal. Né? Você fala, olha, vamos limpar, vamos acomodar, né? Vamos criar um veículo junto a todo mundo, um veículo só, porque senão o custo de governança disso é insuportável. Né? Para o próprio empreendedor. Um liga, o outro liga. Pô, o cara tem que criar uma área de RI, né, para tomar conta desse bando de gente. E aí você fica discutindo veto, pô, um cara tem board, não tem board, então sofistica demais, né? Você cria uma governança exagerada para um negócio que tem que ser ágil, né? Não perdeu boa parte do valor, que é a agilidade que a gente tem de ser pequeno, né? Muito bom. Renato, acho que o nosso tempo está esgotando aqui. Eu vou deixar uma pergunta para você, para você responder para a próxima live que a gente vai fazer juntos. Espero que a gente faça muitos ainda pela frente. Tem uma pergunta aí da Cata. Tomei a liberdade de chamar aqui. Então manda aí. Qual foi seu maior erro, lição aprendida? Cara, eu acho que um dos grandes erros que a gente fez foi investir em mercados regulados. Né? Na época que o Brasil estava constituindo a sua regulação, e foi um ativo em telecom. A gente tem uma outra empresa agora que está em mercados regulados, mas foi por decisão. O ativo já é bom e tem uma oportunidade em mercado regulado, mercado financeiro, nem Banco Central, a gente foi mais deep inside, a gente foi para a CVM, né, que é um ativo que está pedindo autorização para ser uma central depositária, mas na época que a gente fez isso, a gente subestimou o regulador. Né, a gente achou que o regulador deveria estar mais bem intencionado, permitir uma maior competitividade, e muitas vezes o cara não está no seu timing, o cara não entende que cada dia que ele demora para te dar uma autorização te custa um dinheiro que você já não tem, né? Nesse caso, por exemplo, dessa empresa que a gente tem, a gente está indo agora já para o final do segundo ano minha discussão com o CVM. Então, são 2 anos gastando advogado, muito tempo, né, dinheiro, para a gente ter uma autorização. Então, para muitas companhias, isso é inviável. Né? Então, eu acho que foi um erro. Assim, esse trabalho em mercados regulados, em que o regulador não está preparado para te receber, ou para inovar, ou para criar competição, foi um problema. Foi um problema muito sério. Eu recebi uma outra pergunta aqui, Renato, antes de a gente encerrar. Por que não ter put para anjos? Pode ter, porque não poderia ter. Né? De novo, eu acho que o contrato que eu falei que poderia ser mais elástico, mais fácil para os anjos fazerem, que é o conversível, né? Uma dívidazinha conversível, até pelo tamanho que o cheque eventualmente fica em relação ao todo, etc., querendo ou não, já tem uma put, né? Não é por outro motivo que é feito ali uma dívida. Porque deu errado, no limite você vai tentar se esforçar ali para ajudar um colega, um empreendedor que você ajudou realmente, mas você tem meio que uma put embutida ali para sair fora, né? Se for esse o sentido da put aí que eu tô entendendo. Mas, de novo, é um documento privado, as partes podem discutir e negociar livremente, né? Eu, se fosse, eventualmente, faria questão de colocar, apesar de ter usado muito pouco, assim, quando está ali na hora de ter que tomar uma decisão mais difícil, como encerrar um negócio, a gente acaba abrindo mão e cumprindo com a nossa parte, porque isso no Brasil, de novo, a justiça tem muito questionamento se essa put tem um real valor ou não, tá? Isso já é uma outra discussão jurídica que não sei se cabe aqui para nós feanos aqui.
Tem mais algumas perguntas aí, Milton. Fica Mais duas. Mas a ideia de investir em mercados regulados está descartada ou será caso a caso? Ponto de interrogação. Não, o que a gente fez para esse caso a empresa chama Market to Market, Rodrigo Amato, é feano também, não sei se ele está aí no grupo aí, por acaso, mas acho que foi muito bem analisado por ele, principalmente, o momento que estava o órgão, o agente regulador, literalmente assim, as pessoas, a cabeça das pessoas, os sinais que o regulador dava, no caso ali CVM e Banco Central, né, deram os sinais para a gente tinha uma condição financeira, então foi muito bem analisado por ele, que nos trouxe isso muito mastigado, depois advogados de primeira linha, falando, não, é uma boa tese, vamos embora, vale a pena, então a gente foi. Eu não digo não para nada, mas é que a gente está olhando um outro ativo de saúde, de health, é uma empresa de enfim, construir uma molécula para regeneração óssea, mas que precisa de Anvisa. Demorou 6 anos para ter uma licença de produto, né? Então, então você gasta 6 anos investindo em muita gente, fábrica, Anvisa, etc., para daí poder só virar uma operacional para receber o investimento, né? Então, você vê o tamanho do investimento pré-operacional que você tem que fazer. Isso tudo nas mãos de Anvisa. Poderia ser 6, podia ser 12, podia ser 4, podia ser 2, né? Ou podia ser 1, na verdade. Então, esse é um pouco da preocupação que você tem que entender quem é o interlocutor do outro lado, quem é esse regulador, né? Como é que são os processos do cara? Anda, não anda, né? Esse é o cuidado, mas eu olho de tudo, eu não consigo falar não para nada de primeiro, mas eu vou estudar bem quem é meu oponente ali, o potencial oponente. Legal. A Cata, que é VP lá do Pátria, está perguntando aqui qual que são os modelos de negócio mais quentes, que vocês estão olhando com mais cuidado aí para investir. O que é que tá o sweet spot no momento? Agro tá muito quente. A gente deve ter já hoje um dos maiores portfólios de agritech do Brasil. Estamos indo para a 10ª companhia agora. E, de novo, Brasil, agro, tecnologia, né? Faz tudo muito sentido. O paralelo que eu faço para agro é o Brasil, década de 80, hiperinflacionário, tendo que construir um dos sistemas financeiros mais eficientes do mundo, né? Para se mandar e receber dinheiro, porque o dinheiro não podia dormir 1 minuto na conta. É um pouco do que acontece em agro, né? A gente tem as condições perfeitas para se criar as grandes... o potencial grande Google do agronegócio a partir do Brasil, né? Subsídio, apesar da gente pensar que aqui, não, tem muito subsídio, não tem muito subsídio em relação aos Estados Unidos, Europa, nada em relação a que esses caras têm de subsídio. O produtor rural brasileiro não faz hedge, nem sabe o que é um hedge, né? O cara vive no colo ali do empréstimo dos tradicionais bancos, não tem acesso ao mercado de capitais. Esse cara não tem penetração de seguro, é um cara que tem 15% de penetração de seguro no Brasil, é ridículo, a China é quase 70%. Esse cara não sabe o preço da commodity no plantio, não sabe o preço da commodity na entrega. 40% do mercado é atendido por operação de barter, que as tradings também estão longe de ser ineficientes e muito inteligentes, né? Então, as condições... de novo, esse é um pouco do lado duro, não tão positivo, mas ainda assim a gente quem é nessa fotografia do agronegócio mundial, né? Na cadeia de proteína, na cadeia de grãos, no mercado sucroalcooleiro, de energia, etc, etc. Então, por isso que eu gosto de fazer essa análise. Eu acho que a gente tem as condições perfeitas e é o que a gente está construindo, que é a maior plataforma de agritechs do mundo. A gente tem certeza que vai sair do Brasil a empresa, né, com DNA bem brasileiro para atender o agribusiness mundial. As nossas empresas já estão em 15 países, enfim, já é um negócio que cada dia fica mais óbvio. Então, agro, respondendo a Cata aí, agro. Show de bola. Ela agradeceu aqui. Bom, eu vou encerrar agora, tá, Renato? Queria agradecer a presença de todos. Fico muito feliz aí com o quórum. O pessoal começou com quase 50 pessoas, se manteve com 50 quase o tempo. Legal, que bom. Então, significa que o papo foi muito bom, o pessoal gostou. Então, parabéns, Renato, aí pelo... Obrigado a vocês aí. Quem não participa do FEA ainda, fica um convite para conhecer. A gente está numa etapa aí de ter mais associados, para a gente crescer mais o nosso número de associados, para ter essa colaboração, essa troca de conhecimento. E
Para ter mais detalhes, tem um site no chat, né? Então a Maria Rita deixou aí para vocês, só acessar lá feaangels.com.br, lá tem mais detalhes. Tem também o nosso curso de formação de investidor anjo, que está sendo feito em parceria com a FEA-USP, só se cadastrar lá também, curso bem empurrado, a gente está trazendo o gringo até para falar um pouquinho de investimento. E antes de encerrar aqui, eu vou deixar uma pergunta para o Renato, para ele responder no nosso próximo live, que é qual foi o seu grande case de sucesso aí na capital, mas aí vamos deixar para você responder no próximo. Beleza? Obrigado, Milton. Assim, bom, fica só meu contato, renato.ramalho@capital.com.br. Portas abertas, gente. De coração aí, feano até morrer. Então, conte com a gente no que precisar aí. Obrigado, Milton, pelo convite. Tamo junto.